Olá, ouvintes. Eu sou a professora Meire Cristina Queiroz Sato, professora no curso de Direito da FATEB, de Birigui. Sejam bem-vindos ao Direito em Podcast, um projeto de extensão do curso de Direito da FATEB, coordenada por mim, e será realizado pelos alunos do 8º semestre de Direito. O Direito em Podcast é um projeto de extensão que tem por objetivo promover o conhecimento jurídico e levar esse conhecimento à vida das pessoas de forma acessível, clara, de forma simples e no exercício da cidadania. É um convite para o exercício da cidadania para toda a sociedade de Birigui e região se informar e debater sobre temas muito relevantes no mundo jurídico. No nosso primeiro episódio, nós vamos tratar de um assunto muito sensível e atual, que trata do início à vida e as implicações jurídicas com relação ao aborto. E esse primeiro episódio será apresentado pelos alunos Felipe, Gabriel e Marcos. O tema para esse primeiro episódio será sobre o aborto, o início à vida e implicações jurídicas. Vamos iniciar fazendo uma contextualização. Como está a visão do aborto na legislação brasileira e na nossa jurisprudência? Então, o aborto, é uma questão muito polêmica, nos dias de hoje, porque tem muita gente a favor, tem muita gente contra, mas pensando na questão do direito, ele é disciplinado, o tema aborto, pelo nosso Código Penal. No artigo 126 e 128 do Código Penal, a gente tem a questão do aborto, a criminalização do aborto. Ele se configura um crime, salvo em alguns casos que são excludentes de licitude, que seriam a seguinte situação: você é autorizado pela lei a fazer o aborto e você não será punido por esse fato. E dentro dessa questão, a gente tem as questões jurisprudenciais. Porque o STF, em 2012, pela ADPF 54, ele teve entendimento da Corte dos Ministros que o aborto, em caso de anencefalia, ou seja, quando o feto não tem uma estrutura cerebral, uma questão de viabilidade intrauterina, nesses casos o aborto ele é autorizado a ser feito pela gestante. Mas se a gente for ver por um lado legal, a gente tem as excludentes de licitude do aborto, que seriam quando a mulher, por exemplo, ela está em risco de vida, de perder o bebê, por exemplo, é autorizado que ela faça o aborto para salvar a vida dela, ou nos casos também de estupro, quando a mulher ela sofre alguma violência, sexual, e ela é estuprada, e desse estupro origina-se um feto. Nesses casos, a lei permite, sem problema algum, que a pessoa tenha o aborto feito pelo Estado. Então, Felipe, esses casos de excludente de licitude, ou seja, em que a lei permite a mulher fazer o aborto, seriam um caso assim, de humanidade, tendo um olhar com relação à saúde e à vida da mulher, e também a sua dignidade, como você falou, quando resulta de violência sexual. Isso, é uma visão do legislador que ele trouxe no corpo da lei, que possibilita que a mulher, dependendo da situação, tenha resguardado seu direito e a sua autonomia em si, E essa questão do aborto, além de ser bem complexo, também tem várias questões que se desdobram dela. O Gabriel vai dar sequência, no caso, na questão legal e jurisprudencial. Esse tema é importante não apenas no aspecto penal, que é muito discutido e assim deve ser, mas também no âmbito civil. Ou seja, o feto, ele possui responsabilidade civil? Quando que é o início da vida? Porque é muito importante a gente poder fixar isso para saber se o início da vida for com o parto, a responsabilidade civil é uma. Se é desde a concepção, a responsabilidade civil é outra. Se é do nascimento com vida, a responsabilidade civil também é outra. Então, é importante também fugir um pouco desse aspecto penal e trazer para o âmbito do direito civil para saber se o feto ele pode ser sofredor de danos morais, ele pode figurar no polo ativo de uma ação para isso. É importante também frisar que não apenas nesse aspecto jurídico, mas é uma questão de saúde pública. Porque, no caso fosse autorizado de qualquer forma, quem queria bancar isso seria o SUS?
Seria por intermédio de ações, né? Teria que ser muito bem fixado isso, é o que a gente vai tratar hoje. E seriam os temas sensíveis, né, dessa questão jurídica, para serem definidos, para se praticar essa legalidade do aborto com segurança jurídica, né? Isso, os tribunais superiores, eles já vêm se posicionando, né, nesse aspecto. O Luiz Roberto Barroso, antes de deixar o Supremo Tribunal Federal, ele já deu um voto favorável ao aborto, mas esse é um caso que ainda também está em discussão, né, e que dependendo dos próximos votantes pode mudar o rumo desse aspecto no Brasil. Além do que os colegas aqui falaram, né, questão conceitual, questão jurídica, a gente tem que entender o impacto social do aborto. Então, assim, o aborto hoje no Brasil, ele é criminalizado, em regra, com as 3 exceções que o Felipe aqui citou. Então, a gente tem que olhar para o aborto como crime, né, não como as exceções que o Felipe aqui citou. E só que a gente tem que entender que você criminalizar o aborto tem todo um efeito rebote para a sociedade. E sociedade, eu digo aqui, principalmente as mulheres mais pobres, as mulheres de comunidade, as mulheres negras, porque essas mulheres, elas não têm acesso às informações necessárias. Então, existem algumas exceções que foram aqui citadas, mas a mulher lá da favela, lá da comunidade, ela não tem esse conhecimento. E mesmo que ela tivesse conhecimento, ela não saberia como pleitear esse direito. Ela foi estuprada. Ela sabe que em caso de estupro ela pode abortar? Possivelmente ela não sabe. Então isso é um erro de educação, é um erro de política pública. O Estado não mostra isso para ela, não educa ela dessa forma. E aí é onde ocorrem os abortos clandestinos. E dos abortos clandestinos ocorrem inúmeras mortes. Então a ideia de você vê que é um paradoxo, a ideia de você criminalizar o aborto para poupar uma vida acaba causando perdas de vida, porque não existe a informação correta e as mulheres em situações de vulnerabilidade decidem por fazer de uma forma clandestina e que, vamos supor que não fosse de uma forma clandestina. Hoje o acesso a você realizar um aborto é extremamente difícil. Existem poucos hospitais no Brasil que fazem isso e quando fazem ficam criando empecilhos, ficam dificultando. Então a mulher ela não tem um acesso fácil a essa possibilidade de aborto. Então essas exceções que possibilitam o aborto legal, elas estão completamente dificultadas. É difícil você chegar e fazer esse aborto. Tem um dado interessante que de 2012 a 2022, 483 mulheres morreram realizando abortos em hospitais públicos, não é clandestinos, é em hospitais públicos. Então, isso só mostra o despreparo que os hospitais têm para lidar com esse tema. Então, mesmo dentro do hospital, mesmo amparada, 483 mulheres morreram em 10 anos. Então, você vê que o problema, antes mesmo dele ser legal, ele é um problema político, um problema de políticas públicas, de educação, de ensinar. Antes mesmo da gente propor alterações legislativas, a gente precisa ensinar as mulheres do que já existe e muitas delas não sabem. Esse é um dos principais problemas. Muito bem, Marcos, um ponto muito delicado que você trouxe à tona, né? É uma questão mesmo de quebrar o paradigma, né, através da educação, levando informação para a conscientização de toda a população. Isso é um verdadeiro exercício de cidadania, para podermos também ter essa segurança jurídica com relação à aplicação da lei e também a segurança social da questão da saúde pública. Então, as dimensões envolvidas fogem muito além da dimensão jurídica, né? Principalmente a questão pública, da saúde pública, que envolve a dimensão social e ética também, né? Então, um ponto importante, sim, através dessa informação, uma informação correta, coerente, informar a todos, né,
sobre o exercício desse direito. E aí eu chego numa pergunta para todos vocês, para a gente, né, fechar esse bloco. Já apontamos que a educação seria um caminho para a informação, né? Nós temos a legislação, porém, está difícil vencer o tabu do aborto. Então, a gente já vê que a nossa sociedade é arraigada, né, através desse preconceito do tabu, tanto que o Marcos mencionou, acaba chegando em clínicas clandestinas, o que põe seriamente em risco a saúde da mulher, né? Por falta realmente dessa informação. Mas por que será que os hospitais, as clínicas fazem tanta exigência? Será que do ponto de vista legal é necessário autorização judicial para se praticar o aborto, que já é legal, previsto como exceção no Código Penal, em caso de violência sexual contra a mulher, e em caso também de risco à saúde e vida da própria gestante? É necessário essa autorização judicial? Talvez o nosso público queira saber. No caso, pelo que a gente estudou a respeito, quando o aborto ele é decorrente de alguma autorização legal que a lei já traz em si, um aborto legal, não é necessário uma autorização judicial, porque a pessoa já está exercendo em si o direito que a lei traz para o cumprimento do estatal, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, muitos programas até já falaram sobre isso. Fantástico, se não me engano, tem uma reportagem sobre isso, muito interessante, que trata a respeito, e eles fizeram uma pesquisa de campo, onde eles foram em alguns hospitais e simularam a questão do aborto, perguntando e ensinando mesmo, para tentar obter alguma informação a respeito. E a gente percebeu que muitos profissionais estavam despreparados. Ou seja, eles se informaram a questão errada para a pessoa, por exemplo, que precisava de uma autorização ou de ir na delegacia preparar alguma documentação com o delegado, e isso a gente vê que reflete a questão de como está hoje o fato, né? Falta um amparo estatal nesse sentido para a conscientização da população. Até mesmo porque, se formos precisar de autorização judicial, sabemos que a justiça é um tanto morosa e essa gestação pode avançar, né, no seu período, e já passado aquele tempo autorizado por lei para a prática do aborto, né, que segundo o STJ é até 3 meses de gestação, né? Então, esse ponto que nós devemos deixar bem claro, né, para toda a comunidade, para os nossos queridos ouvintes, que estando amparado pelo Código Penal, como o Felipe disse, não é necessário de autorização judicial. Basta informar que foi vítima de estupro, e também seja consequência, a gestação traga uma consequência de sério risco à vida da mulher. A própria equipe médica vai fazer essa avaliação, né? E o que a gente precisa também no aspecto social, queria compartilhar com vocês, se é do entendimento de vocês, um acompanhamento psicoemocional para a gestante e para toda a família, né, que esses hospitais públicos e clínicas disponibilizem profissionais especializados para fazer esse acolhimento, né, e até mesmo um acompanhamento posterior, no sentido de deixar a gestante mais segura, né, ela não será mais gestante assim que ela praticar o aborto, né, mas ter mais segurança para seguir a sua vida. Qual que é a opinião de vocês a respeito? É interessante isso que o Felipe contou, porque trata-se de uma excludente licitude, né, pelo exercício regular do direito. Em regra, é criminalizado no Brasil, mas se estiver previsto dentro das hipóteses legais, ou a hipótese também prevista e fixada pelo STF, que é o caso do aborto pelo feto anencefalo, a gestante ela pode sim estar realizando. Sobre a questão social, isso mexe muito, porque também eu acredito que tem um cerne na religião, porque o aborto ele não é criminalizado desde agora, né? Por milênios ele sempre foi repudiado e assim acho que fixa na cabeça das pessoas, e às vezes o médico ele pode não apenas não estar preparado, mas ele não, por próprios princípios, ele não querer realizar. Então seria uma questão de poder selecionar bem esses profissionais para não chegar na hora e ter esse contratempo do profissional selecionado, ter que praticar algo que vai contra aquilo que ele acredita, né? Ele está no direito dele, mas é preciso fixar esses pontos, né, devidamente, para também não acontecer a morte da mãe também, né?
Muito bem, muito bem. Gostariam de estar fazendo uma finalização, deixando um recado aí final a respeito do início à vida, do aborto e as implicações jurídicas? Sobre essa questão, a gente tem que entender, enquanto profissionais de direito, futuros educadores de direito, que essa questão do aborto, por um lado social e jurídico, ele se manifesta em questões muito complexas, né? Como já dito. E a questão da autonomia da vontade da mulher é uma questão crucial nesse sentido, para balizar esse conflito de princípios de direitos, né? O direito à vida do feto e a autonomia da vida da mulher. E nesse caso, a gente tem um estudo a respeito do planejamento familiar, que é abarcado pela nossa Constituição, que é um princípio, né, que ele resguarda a questão da autonomia da pessoa e como ela quer se desdobrar em questão familiar. Ela tem a autonomia para decidir sobre a sua família, sobre a sua procriação, quando ela quer ter os filhos e quando ela pode ter os filhos, no caso. E isso é muito interessante, porque o Estado tem um papel crucial nisso. A gente trouxe até uma questão de legislação, um avanço que teve no Brasil, que é a Lei do Planejamento Familiar. Ela é de 96, a Lei 9.263, e ela trazia até então a questão da esterilização, no caso. A pessoa ela tinha algumas regras a seguir, no caso, para deixar de ter filhos, se tornar estéril, por vontade dela, lógico. E alguns requisitos, por exemplo, ela tinha que ter no mínimo 25 anos, ela tinha que ter, no mínimo, salvo engano, 2 filhos, e tinha que ter todo um preparo psicológico. Puxando para o que a professora Meire até comentou, a questão psicossocial, que deve ser delimitada junto à gestante, para ela conseguir ter um entendimento sobre o que ela está fazendo, um passo importante na vida dela, tanto dela quanto do esposo ou do pai da criança, no caso, também pode participar nesse sentido. E teve um avanço em 2022, a partir da Lei 14.443, teve algumas melhorias nesse sentido e algum avanço teórico, porque agora, como a lei traz, salvo engano, são 21 anos a idade mínima que você pode esterilizar, no caso, pode eu fazer uma vasectomia ou a mulher fazer alguma questão, e também tem a possibilidade de fazer no parto. Contudo, no parto, tem que ter, se não me engano, 60 dias de antecedência, é o pedido feito para quando a mulher parir, no caso a criança, ela já consegue esterilizar, é um avanço que teve. E tem uma questão muito cultural, assim, vamos dizer, histórica, a respeito da questão da autorização. Antigamente tinha que ter autorização do companheiro, no caso da companheira, para a pessoa fazer esse procedimento. E é uma questão que mina muito a vontade da pessoa, porque você fica vinculado à vontade de um terceiro, no caso, né? Mesmo que seja seu esposo ou sua esposa, fica meio preso. E o Congresso, por meio dessas leis, alteraram essa questão e possibilitaram uma melhor compreensão sobre o tema. Mas mesmo assim a gente ainda conceitua que falta uma parte estatal aí disseminar conhecimento e as regras no sentido do tema para o pessoal conseguir entender a respeito, né? A população que é mais leiga conseguir compreender. Só complementando assim, o que o Felipe trouxe, você vê que falta muitas políticas públicas em relação a esse assunto. Então a gente precisa, acho que esse é o ponto 1, a gente precisa informar as mulheres acerca das possibilidades, acerca das dificuldades, e a gente precisa facilitar o direito, porque a gente vê que o direito existe, existem algumas exceções que possibilitam ela de exercer esse aborto, mas são exceções que são difíceis de alcançar, por conta do que a gente já citou aqui. Hospitais que se negam, às vezes o código de ética médico ele permite que a pessoa se negue, mas às vezes o hospital inteiro começa a criar empecilhos para executar aquele aborto. E então a gente precisa, se falar de se criar legislação, a gente precisa forçar os hospitais a se prepararem, a se estruturarem para poder atender essas mulheres nessas situações de aborto. Porque quem sofre com isso é a mulher pobre. A mulher rica, ela vai numa clínica particular, ela dá um jeito. Já a mulher pobre, além de ela não ter o conhecimento, quando ela tem, ela não consegue alcançar esse direito. Então a gente precisa melhorar esses 2 pontos, a informação, ensinar, educar essas mulheres e facilitar o caminhar delas até o direito, que é delas.
Muito bem, isso deixa bem claro sobre o aspecto fundamental de se discutir sobre a dignidade da mulher e a sua liberdade de dispor do próprio corpo, né? Lembrando, e a gente precisa frisar, estamos discutindo a temática sobre o aborto, as implicações jurídicas, mas do aborto que é legalmente, que é previsto em lei, legalmente autorizado, repetindo, em casos de violência sexual contra a mulher, em casos de colocar a vida e a saúde da mulher em risco considerável, e também quando o feto tem anencefalia, né? Ou seja, uma deformidade no cérebro, cuja vida será inviável após o parto. Okay? Uma questão bastante importante que eu vejo também é colocarmos no aspecto social, até mesmo humano, a informação de que, por convicção religiosa, ou então uma convicção de cultura familiar, se a mulher não se sente segura para fazer o aborto nesses casos, né, se ela tem a questão da consciência, né, então existe uma saída também na nossa legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a possibilidade dela gestacionar esse filho, assumindo a maternagem, que é a gestação, mas fazendo a entrega voluntária desse filho logo após o parto, não assumindo a maternidade, porque talvez para ela seja muito complexa assumir a maternidade de uma gravidez resultante de estupro, né? Então, nesse caso, existe essa saída jurídica, ou vamos dizer assim, essa solução também humanitária prevista na própria legislação, de entregar voluntariamente o filho para adoção. Isso é um gesto de amor, não de abandono, né? É só comunicar ao juiz da infância e juventude que todo o procedimento será realizado acompanhado juntamente com a justiça da infância e juventude para dar segurança a essa mãe que vai fazer a entrega e ao filho que será colocado, inserido em uma nova família adotiva. Com isso, nós preservamos também o direito à vida. Claro que essa solução não será viável em caso de colocar em risco a saúde da mulher, a vida da mulher. Ela levar a termo essa gestação, ela pode vir a óbito, né? E também em casos de anencefalia. Então, existem sim, né, saídas previstas no nosso ordenamento jurídico, como vocês mesmos observaram, né, e trazeram à tona aqui, o que precisa é divulgar, educar, conscientizar, não só a população, mas os profissionais que lidam nessa área. Quanto mais tivermos o poder de informação, melhor saberemos exercer o nosso direito com dignidade, respeito e cidadania. Tudo bem, meus alunos? Marcos, Gabriel, Felipe, agradeço muito a presença de vocês com esse tema espetacular, nesse primeiro episódio do nosso podcast, do Direito em Podcast, do curso de Direito da FATEB. Já fica o convite para o episódio número 2, que nós vamos dar continuidade a esse debate sobre o direito à vida, cujo tema irá tratar da doação de órgãos e suas implicações jurídicas. Deixo esse spoiler, esse gostinho, né, para convidar a todos para assistir o segundo episódio. Agradeço a participação de todos, tanto dos alunos, Felipe, Marcos e Gabriel, como também de todos vocês, caros ouvintes. E o Direito em Podcast tem essa marca de levar a informação jurídica correta e o exercício da cidadania ao alcance de todos.